quando meu próprio filho penhorou o único colar que sobrou da minha mãe para ir torrar dinheiro em jogo. Eu entendi que ele não me amava, ele amava o meu bolso. Eu estava com a gaveta da cômoda aberta, a mão tremendo em cima do veludo vazio, e era como se alguém tivesse arrancado minha mãe da minha frente pela segunda vez. O espaço onde o colar sempre ficava parecia um buraco gritando. Eu sabia que ele tinha mexido ali. Eu sabia. O cheiro do perfume barato que ele usava ainda estava no quarto. Desci as escadas devagar, cada degrau rangendo junto com a minha paciência, e encontrei o Dani jogado no sofá, controlinho na mão, rindo de um vídeo no celular, como se o mundo não tivesse peso nenhum. Cadê o colar da sua avó? Eu perguntei, sem rodeio. A voz mais fria do que eu me sentia por dentro. Ele só piscou devagar, fez uma careta de impaciência e disse, sem nem pausar o vídeo: "Ah, mãe, você viu isso ainda? Relaxa. Eu só transformei um enfeite velho em dinheiro vivo." Você tem noção do que é ouvir isso sobre a última coisa da pessoa que te criou? Me conta depois se você perdoaria fácil uma frase dessas. Porque até hoje eu sinto o gosto metálico de ódio na boca quando lembro. Eu fui chegando perto, o tac-tac do meu chinelo no piso da sala marcando cada segundo de respeito que ele perdia comigo. Transformou em dinheiro vivo aonde? Daniel. Usei o nome inteiro, que ele odiava. Ele finalmente pausou o vídeo, virou para mim e jogou a bomba. Empenhei. Ué. Lá na loja da esquina da rodoviária, Murphy's. Tava precisando fechar a passagem, hospedagem. Essas coisas. Não é como se você usasse aquele colar mesmo. Essa frase entrou em mim como faca. Não é como se você usasse aquele colar mesmo. Na cabeça dele, memória que eu guardava há anos era só metal parado. Sentimento. História. Sacrifício. Tudo reduzido a grana para cassino. Eu respirei fundo. Muito fundo. Porque a vontade era de voar no pescoço dele. Mas eu só falei, você vai me mandar o endereço certinho. Agora. Ele revirou os olhos. Falou que eu estava exagerando. Que ia recuperar quando voltasse de Vegas e dobrasse o dinheiro. Como se a vida fosse um jogo de tabuleiro idiota que sempre terminava em vitória para ele. Ali. Naquele instante. Uma coisa virou dentro de mim. Até então, eu era a mãe que passava boleto no cartão escondido, que fingia não ver a fatura, que inventava desculpa para o pai dele, para o mundo inteiro. Naquela hora, olhando aquele menino de quase 30 anos me tratando como caixa eletrônico estragado, eu fiz uma promessa silenciosa. Nunca mais iam brincar com a minha cara desse jeito. Se você tá ouvindo isso e achando que eu devia ter expulsado ele de casa na hora, acredita em mim, a gente só descobre o quanto aguenta quando leva o tapa certo. E o meu tapa ainda estava chegando. Peguei a bolsa, a chave do carro e saí. O calor da rua subiu no meu rosto como se eu tivesse febre. O trânsito era um caos. Buzina, moto passando do lado, arranhando o espelho, e eu só via uma coisa na minha cabeça, o colar da minha mãe. Aquele pingente redondo, dourado, com a foto minúscula que eu nunca consegui abrir completamente. Agora jogado numa vitrine fedendo a cigarro e desespero. A fachada da loja Murphy's era deprimente letreiro meio apagado, grade enferrujada. Adesivo velho de compra-se, ouro torto na porta. Entrei com o coração na garganta e o orgulho amassado. O dono, um homem calvo, bigode amarelo de nicotina, me olhou de cima a baixo. Pois não, senhora. Eu fui direto. Um rapaz trouxe hoje um colar de ouro. Pingente, redondo. Tipo medalhão. Quero de volta. Era da minha mãe. Ele puxou um caderninho. Confere umas coisas. Some lá pra dentro e volta com a peça numa bandejinha. Como se fosse qualquer coisa. Quando vi, minha visão embaçou de raiva e alívio ao mesmo tempo. Era ele. Arranhadinho, meio opaco, mas era ele. Quanto ele te deu? Perguntei. 250. Eu pago 300 e fico com o recibo. Ele sorriu daquele jeito de quem sabe que ganhou. Passou a maquininha e, enquanto eu assinava o comprovante, soltou bonita peça. Diferente. Achei estranho não abrir e nem ver dentro, mas o menino estava com pressa. Eu parei a caneta no ar. Como assim? Abrir? Ele pegou o pingente. Virou de costas para a luz da vitrine. Pegou uma espécie de agulha fina e encaixou num lugar que eu nunca tinha reparado.
Um clique quase inaudível. E o universo inteiro da minha vida se abriu na palma daquela mão suja. Por dentro, tinha uma foto minúscula, protegida por um plastiquinho velho, uma garotinha de vestido branco, segurando uma boneca, rindo para a câmera. E tinha também um papel dobrado várias vezes, tão pequeno que parecia um segredo físico. Olha só, sabia que abria, ele resmungou, tentando ajeitar a foto. Eu arranquei o pingente da mão dele numa velocidade que me surpreendeu. Minhas unhas devem ter arranhado o dedo dele, porque ele reclamou. Não liguei. Segurei aquele negócio com tanta força que minha mão suou. A garotinha da foto era eu. Eu com uns 5 anos. Franja torta que minha mãe mesma cortava. O mesmo fundo da sala da nossa casa antiga. O mundo fez um barulho surdo, tipo quando a gente mergulha de cabeça na piscina e o som some. Eu ouvi minha própria voz distante, agradecendo, pedindo nota fiscal, saindo da loja, mas por dentro eu estava em outro lugar. Dentro do carro, com o ar ligado no máximo e a respiração curta. Eu peguei o papelzinho, meus dedos tremiam tanto que quase rasguei. Desdobrei devagar. Tinha o nome de um banco, número de conta, agência, uns códigos que eu não entendia. E, por último, uma senha, escrita em letra caprichada. Senha Margaret Rose, 1971. Era o meu nome do meio, era o ano em que eu nasci. Naquele momento, eu senti a minha mãe falando comigo do jeito mais claro possível. Eu nunca confiei nos homens da sua vida. Então eu deixei isso para você, não para eles. Você já teve essa sensação de descobrir que te esconderam a verdade a vida toda? Que a pessoa que você julgava ser pobre, apertada, era, na verdade, muito mais estrategista do que você jamais imaginou. Eu juro, parece que o chão muda de textura. Eu encostei a cabeça no volante e fiquei ali, ouvindo o barulho distante dos ônibus, da cidade, tentando decidir se aquilo era real ou se o meu cérebro tinha finalmente quebrado. Mas eu sou filha da minha mãe. Em 5 minutos, já estava com o celular na mão, ligando para o número do banco que estava no papel. Banco Continental. Bom dia. Boa tarde. Corrigi. Automática. Eu queria saber de uma conta antiga em nome de Eleanor Henderson. Agência de Goiânia. Tenho o número da conta e a senha. Falar o nome da minha mãe junto com aquele sobrenome de solteira dela foi estranho. Como se eu estivesse chamando uma versão secreta dela que eu nunca conheci. A moça pediu para eu confirmar dados. CPF. Um monte de coisa. Eu fui respondendo no modo automático. Coração atolado no peito. Finalmente. Ela disse. Só um momento, senhora. Vou consultar o sistema. Pronto. Conta ativa. Sim. Titular. Eleanor Henderson. Beneficiária cadastrada Margaret Rose Mitchell. A senhora. A senhora ecoou. Beneficiária. Eu. E... tem algum saldo? Perguntei, tentando parecer casual, como se eu ligasse para bancos milionários todos os dias. Ela hesitou, como quem sabe que a informação que vem a seguir muda vidas. Tem sim, senhora. Saldo atual, 847.300 e alguns reais, fora os depósitos mensais de direitos minerais, sem contar as aplicações vinculadas e os cofres. Eu ri, eu juro para você. Eu ri, aquele riso curto, nervoso, feio. Moça, acho que você tá olhando a conta errada. Minha mãe vivia cortando cupom de jornal para economizar em sabão em pó. Eu entendo, senhora, mas a conta é essa mesma, se a senhora quiser. Podemos agendar atendimento na agência para ver os cofres e as aplicações. A titular já consta como falecida, mas a beneficiária é a senhora. A partir dali, eu não lembro direito o que falei. Só sei que, quando desliguei, estava com hora marcada para a manhã seguinte, às 10, na agência central. 847 mil, direitos minerais, cofres, aplicações. A minha mãe, que vivia reclamando do preço do arroz, tinha escondido quase R$ 1 milhão de mim, por anos, ali, na frente do volante. Uma raiva antiga que eu nem sabia que tinha começou a se misturar com uma coisa nova poder. Eu lembrei do meu pai, aquele jogador compulsivo que apostou até a casa onde a gente morava. Lembrei do Carl, meu ex.
controlando cada centavo, me fazendo pedir por favor para comprar um tênis pro Dani. Lembrei do próprio Dani, agora, penhorando o colar da avó para ir brincar de sistema infalível em Vegas. Todo homem importante da minha vida tinha transformado dinheiro em arma contra mim. E a minha mãe, calada, tinha transformado dinheiro em escudo. Só que ela nunca me contou. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada na mesa da cozinha, só com a luz da coifa acesa, girando o pingente entre os dedos, abrindo e fechando. Abrindo e fechando, a foto da garotinha me encarando, como se perguntasse: e agora? O que você vai fazer para me proteger? Fala a verdade no meu lugar. Você teria feito o quê? Com tanto dinheiro e tanta mágoa acumulada, porque ali eu percebi que eu não estava só recebendo uma herança. Eu estava recebendo uma missão. E, se eu aceitasse, ninguém mais ia passear em cima de mim como se eu fosse tapete. Nem ex-marido, nem filho. No dia seguinte, eu fui para a agência do Banco Continental, com uma pasta vazia e um peso novo no corpo. A agência no centro era fria, vidro em todo lugar, aquele cheirinho de ar-condicionado e papel molhado de café. O gerente, um senhor elegante, cabelo branco bem penteado, veio me receber na porta da salinha reservada. Dona Margaret, eu sou o Davidson. Quando ele falou meu nome, sorriu de um jeito estranho, com reconhecimento. Eu conheci muito sua mãe, ele disse, antes mesmo de sentar. Dona Eleanor vinha aqui há mais de 30 anos. Falava da senhora em toda visita. Aquilo me desmontou um pouco. Minha mãe, entrando naquele banco chique, sozinha, por décadas, enquanto eu achava que ela estava indo pagar conta de luz. Ele colocou uma pasta grossa na mesa, digitação rápida no computador, e começou a me mostrar extratos antigos. Contratos de direitos minerais de um terreno no interior, pedaço de terra herdado do meu avô Samuel, que todo mundo jurava que não valia nada. Ali estava escrito, preto no branco desde 1987. Empresas de gás depositando todos os meses uma quantia. No começo, pequena. Depois, mais sustentável. Minha mãe nunca mexeu no principal. Só usava parte dos juros quando precisava. Ela chegou a comentar. Ele folheou um papel. Que o pai da senhora tinha problemas com jogo bull. E que, depois, o ex-marido da senhora também gostava de controlar o dinheiro. Ela tinha medo que qualquer homem botasse a mão nesse patrimônio. Cada palavra dele era um tapa com luva de veludo. Minha mãe tinha enxergado meu casamento antes de mim. Tinha previsto o Carl. Tinha previsto o Dani mimado. Tinha previsto tudo. Ele me entregou um envelope pardo, com o meu nome escrito à caneta. Ela deixou isso para a senhora. Pediu para só entregar quando a minha menina mais precisar. Foram as palavras dela. Eu abri o envelope com a mesma reverência de quem abre exame médico. Dentro, uma carta comprida, escrita à mão, letra firme. A primeira frase já me fez engolir seco. Minha Margaret, se você está lendo isso, é porque alguma coisa na nossa velha história de homens irresponsáveis finalmente bateu na sua porta. Ela contava do meu pai se afundando em dívidas, de agiota batendo na porta, de ameaças veladas. Contava que o terreno do meu avô, aquele lote no meio do nada, começou a pingar dinheiro com gás natural, que ela fez a conta em nome de solteira, escondido, porque se meu pai descobrisse, ia apostar tudo. Contava que pagou os piores credores com um pedaço da grana, que fez ele ir embora e que preferiu me deixar acreditar que ele tinha nos abandonado. Em vez de eu crescer sabendo que minha mãe expulsou o pai para proteger a minha vida, eu carreguei o peso de ser a abandonada por você. Ela escreveu, porque era mais fácil você sentir pena de mim do que ódio do seu pai. Esse ódio você ia ter que descobrir sozinha, adulta. Eu senti o peito ferver. Não era só sobre dinheiro, era sobre a história que eu achava que era minha. E nunca foi inteira. No fundo da pasta, outro envelope, menor, mais grosso. Segundo momento replay perfeito na minha memória quando eu abri e vi o resumo de tudo. As aplicações, os investimentos, mais cofres, joias. O total passava de 1.300.000. 1.300.000 reais escondidos atrás de cupom de sabão em pó, de receita de bolo de fubá, de não compra isso que está caro. Na segunda carta, ela falava de mim casando com o Carl, do jeito que ele olhava a carteira dela.
das perguntas invasivas. Ela dizia que, se ele voltasse a aparecer na minha vida depois do divórcio, querendo saber de dinheiro, eu devia esconder, mentir, fazer o que fosse preciso para protegê-lo de novo. Só que agora, me protegendo também, não deixe nenhum homem mandar mais no seu futuro, nem o da sua barriga. Ela escreveu: se o seu filho puxar o pai, você vai ter que escolher entre salvar ele ou salvar você. Eu te dou as ferramentas para não repetir minha vida. O resto, filha, é coragem. Eu fechei os olhos com a carta na mão. As palavras "se o seu filho puxar, o pai" queimavam. Puxou. Puxou o pai. Puxou o avô. Puxou essa maldição de homem que acha que dinheiro de mulher é a extensão do ego dele. Eu saí daquele banco outra pessoa. As portas de vidro se abriram. O vento quente da rua bateu no meu rosto. Mas, por dentro, eu estava gelada, calculando. Até aquela manhã, eu era a ex-mulher pobre, secretária de escritório, que andava contando moedinha para pagar aluguel. Em poucas horas, virei herdeira de um patrimônio que podia mudar minha vida inteira. Mas, junto, veio um recado claro se eu vacilasse. Os mesmos homens de sempre iam engolir esse dinheiro como engoliram os anos da minha mãe. Quando cheguei no carro, o celular vibrou. Dani. Mãe. E aí? Resolveu o drama do colar. Já vê se consegue um adiantamento desse dinheiro da vovó aí. Porque eu preciso fechar umas coisas da viagem ainda. E ó, não surta. É investimento, tá? Eu fiquei olhando para a tela. O nome dele brilhando. E senti uma calma estranha descer. Não era paz. Era outra coisa. Aquela calma que vem quando você decide que acabou a brincadeira. Ali, com a carta da minha mãe ainda quente na bolsa e mais de R$ 1.000.000 em documentos no banco, eu entendi que a minha vingança não ia ser grito, nem tapa, nem escândalo, ia ser limite. Ia ser dizer não para quem sempre achou que eu só servia para dizer sim. Eu respirei fundo. Apertei o botão de atender, botei o celular no ouvido e, antes dele começar a ladainha, falei numa voz que ele nunca tinha ouvido de mim. Dani, a partir de hoje, a sua vida muda. E a minha também. Mas não do jeito que você está pensando. Você não faz ideia do que eu estava prestes a fazer com aquele não atravessado na garganta e 1.300.000 motivos para nunca mais ser a trouxa da história. Do outro lado da linha, o silêncio do Dani doeu mais do que qualquer grito. Eu ouvi a respiração dele mudar. Aquele chiado irritado de quando ele sente que alguém ousou colocar limite onde ele acha que é rei. Como assim? Mãe, que papo é esse de não do jeito que eu tô pensando? Ele forçou uma risada seca. Você mesma falou que tinha coisa da vovó para resolver. Eu tô contando com isso. Depois de tudo que eu já te contei sobre ele, você consegue imaginar o gosto que me deu falar o que eu falei em seguida. Eu não sou banco, Dani. Muito menos patrocinadora de Vegas. Silêncio. Eu quase ouvi o cérebro dele travando. Você tá de brincadeira, né? Eu já fechei tudo. Passagem. Hotel. O esquema com o Tommy. Mãe. É Vegas. Não é excursão pro Caldas Novas. Problema seu. Eu respondi. Cada palavra saindo mais calma do que eu sentia. Eu não vou colocar dinheiro bom em cima de vício dos outros. Você quer ir, vai? Mas é com o que você já tem. E com uma coisa clara se der merda. Você que vai resolver. Ele explodiu. Caramba, que drama. É sempre assim. Você adora estragar tudo. Não é como se fosse te faltar. Né? A grana era da vovó. Não sua. E ela sempre me ajudou. Essa doeu. Ele usou a minha mãe como arma contra mim. Se eu te perguntar agora no meu lugar, você jogava na cara dele tudo que descobriu do banco, do terreno, das cartas. Ou ficava quieta. Porque eu respirei fundo. Contei até 10. E escolhi engolir a vontade de esfregar o extrato na cara dele. Justamente porque era da vovó, eu não vou torrar cobrindo adulto irresponsável. Eu falei. Ela suou cada centavo para te dar futuro. Não para bancar jogatina. Replay moment total na minha cabeça, a frase saiu tão certeira que ele até gaguejou. Mas, então você vai me deixar ir lá, se virar sozinho, se der algum problema. Vou. Porque, se eu te salvar de tudo, você nunca vai aprender a não se jogar no buraco. Ele desligou sem se despedir. Aquele toque seco no meu ouvido
Foi o som exato da casca de mãe boba rachando. Naquela noite, a casa parecia maior. O silêncio era diferente. Não era paz. Era tipo um depois de explosão, a poeira ainda no ar. Mas o barulho já foi. O Dani passou o resto do dia me evitando. Desceu para pegar comida. Pegou o carro. Saiu batendo a porta. Voltou tarde. No outro dia, eu ouvi rodinha de mala descendo a escada. Não precisa me levar no aeroporto. Não. Ele falou da porta, sem olhar na minha cara. O Tommy passa aí e me pega. Ele estava com aquele moletom caro que comprou parcelado. Boné virado para trás. Perfume forte demais para a hora da manhã. Parecia um adolescente fugindo de casa, mas com quase 30 anos e um limite estourado no cartão. Boa viagem, eu só disse. Ele riu de escárnio. Pode deixar. Quando eu voltar, você vai ver como é que se faz dinheiro de verdade. A porta bateu, o eco dessa porta ainda mora dentro do meu peito. Eu fiquei sozinha na cozinha, a caneca de café esfriando na minha mão e as palavras da minha mãe girando na cabeça vezes. Se o seu filho puxar o pai, puxou, puxou e puxou com gosto. À noite, já com ele em Vegas. Começaram os stories, mesa de roleta, luz colorida, copo na mão, música alta, sistema rodando, confia no pai, essas legendas ridículas. Eu olhava aquilo e sentia uma mistura de vontade de rir e de chorar. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já olhou alguém que você ama se metendo na desgraça e teve que ficar parada, sabendo que, se correr para salvar, você estraga a única chance dessa pessoa crescer? É uma tortura que ninguém conta. 2 dias depois, o meu telefone tocou às 5:30 da manhã. Aquela hora indecente que só liga quem morreu ou quem tá ferrado. Número desconhecido. DDD de fora. Atendi com o coração já correndo. Alô? Mãe? A voz do Dani veio repuxada. Rouca. Desesperada. O fundo era barulho de cassino. Fichas batendo. Gente falando alto em inglês. Que foi? Deu ruim? Mãe. A gente estava seguindo o sistema certinho. Tava funcionando. Até que não funcionou. Eu tô devendo aqui. Meu corpo inteiro ficou gelado, mas minha voz saiu reta. Quanto? Uns 12 mil. Eu fechei os olhos. 12 mil. Não é um ai. O cartão foi um pouquinho a mais. É rombo. 12 mil o quê? Dani. Reais. Mãe. Reais. Eles converteram pro dólar. Aqui. É um rolo. Mas é isso. Se eu não pagar, eles vão bloquear tudo. Vão atrás de mim. Vão botar meu nome em tudo quanto é lugar. Pelo amor de Deus. Me ajuda. Você tem o dinheiro da vovó. Por que você vai me deixar afundar assim? Ele chorou. E olha, ouvir um homem desse tamanho chorando como criança mexe com qualquer mãe. Eu senti meu estômago virar. O braço formigar. Mas, ao mesmo tempo, uma outra coisa cresceu raiva. Não só dele. Raiva minha. Por ter chegado até aquele ponto sem cortar antes. Você assinou alguma coisa aí? Eu perguntei. Firme. Um papel de... como é que fala? Crédito do cassino. Mas é normal. Todo mundo faz. O Tommy disse que era tranquilo. Claro, o famoso todo mundo faz. Todo mundo faz cagada. Ninguém quer pagar a conta. Escuta, eu disse. Cada palavra pesada. Eu sinto muito por você estar nessa. De verdade. Mas eu não vou pagar 12 mil reais de dívida de cassino. Não vou. Ele subiu o tom. Você tá brincando, né? Você pode resolver isso com um telefonema, tá sentada em dinheiro e prefere me ver preso. É isso. Você enlouqueceu. Mãe, tão te envenenando aí. É isso. Eu apertei a borda da mesa com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Louco é adulto que pega crédito em cassino, achando que é presente. Eu respondi. Se você quiser minha ajuda, é assim você volta pro Brasil. Arruma trabalho, faz um acordo e paga cada centavo com o seu suor. Dinheiro meu não entra nessa mesa. Eu te odeio. Ele cuspiu. Você é pior que o pai. Ele pelo menos não virava as costas quando eu precisava. A ligação caiu. Aquela frase foi facada. Pior que o pai. O mesmo pai que escondeu dívida, vendeu casa, sumiu sem olhar para trás. Eu levantei da cadeira meio tonta. Fui até a pia. Joguei água no rosto. Minha mão tremia tanto que eu derrubei o copo.
O barulho do vidro quebrando no chão foi o tiro de largada da minha vingança. Não contra ele, contra o papel que eu sempre ocupei na vida de homem nenhum. 1 hora depois, eu estava com o número do cassino na tela, ligando. Boa tarde. Aqui é a senhora Margaret Mitchell, mãe do Daniel Mitchell. Ele falou que tem um crédito em aberto com vocês. Quero entender o valor exato. Do outro lado, um inglês arrastado, atendente de cobrança, ele pediu os dados do Dani, número do passaporte, essas coisas. Eu fui dando um por um, o coração ainda apertado. Ok, achei aqui. O saldo pendente é de R$ 2.347, convertidos do dólar. Senhora, eu quase ri. 12.000 viraram 2.347. Não era nem pelo dinheiro, era pela cara de pau. 2.300. Eu repeti. Sim, senhora, e podemos discutir opções de pagamento. A senhora é responsável pelo senhor Daniel. A responsável pela bagunça foi ele. Eu respondi seca. Eu não autorizo aumentar limite. Nem dar mais crédito nenhum. Vocês podem oferecer um plano com boleto, parcelas. O que for, ele vai pagar, mas não vai sair um centavo da minha conta. O homem do outro lado deu aquele aham protocolar, anotou, confirmou que registrou a informação. Eu desliguei com uma sensação estranha, medo e alívio de mãos dadas. Porque ali eu cortei o último fio que me prendia à ilusão de que, se eu jogasse dinheiro em cima dos problemas do Dani, eles iam sumir. Não iam, eles só iam crescer mais caros. Você faria o que? Pagaria os 2.000 para acabar logo, ou ia aguentar ver seu filho se ajeitar com o próprio nome sujo pendurado lá, sendo cobrado como qualquer adulto? Seja sincero comigo. 2 dias depois, ele chegou. Não me avisou o horário. Não pediu carona do aeroporto. Não mandou mensagem. Eu só ouvi a porta abrir num solavanco, a mala batendo no batente, o suspiro pesado. Quando vi o Dani na porta da cozinha, levei um susto. Olheira funda. Cabelo grudado de suor seco, camiseta amassada, aquele cheiro de cigarro e bebida que não saía nem com banho. Parecia alguém que envelheceu uns 10 anos em uma semana. Ele jogou a mochila na cadeira. Sentou de frente para mim, mirando a mesa. Não conseguia me encarar. Então, ele começou. Fizeram acordo. Parcelaram. Mas meu nome tá lá, né? Inadimplente. Parabéns. Era isso que você queria. Eu puxei a cadeira da frente. Sentei com calma. Coloquei na mesa uma planilha impressa que eu tinha feito na noite anterior. Caneta, papel, calculadora. Aquela cena parecia reunião de cobrança, mas era só uma mãe decidindo que amor dela ia vir com consequência. Não com cheque em branco. Eu quero que você cresça. Não que você se quebre, eu falei. Por isso eu montei isso aqui. Ele bufou. Lá vem. Primeiro você vai arrumar um emprego fixo. Nada de bico de fim de semana. CLET, carteira assinada ou contrato decente. Segundo, você vai fazer um orçamento real. Eu vou sentar com você e a gente vai ver quanto entra. Quanto sai? Quanto vai pro cassino? Que, já adianto, vai ser 0. Ele tentou cortar. Ah, pronto. Agora você quer mandar em tudo. Terceiro, eu continuei. Ignorando. Você vai pagar essa dívida parcelada direitinho. E, a partir do mês que vem, você vai começar a me pagar aluguel para continuar morando aqui. Ele levantou como se tivesse levado choque. Aluguel, na casa da minha mãe. Na casa da dona do boleto de luz, de água, de internet, de mercado. Respondi, você ganha o conforto. Mas vai aprender que conforto tem preço. Os olhos dele encheram de lágrimas de raiva. Então é isso. Você ficou rica e surtou. Vira patroa de uma hora para outra. Acha que eu sou inquilino. Você prefere ver seu filho se ferrando para pagar aluguel e dívida do que usar uma partezinha do dinheiro da vovó? Ela nunca faria isso. Eu olhei para ele e vi meu pai. Vi o Carl. Vi todo homem que já usou família como desculpa para meter a mão onde não devia. A vontade que deu foi gritar, mas eu pensei na letra da minha mãe vezes. O resto. Filha, é coragem. Ela faria sim, eu disse, baixinho, mas firme. Ela esconderia o dinheiro de você, como escondeu de muita gente, para você não acabar igual seu avô, igual seu pai.
Ela te amava o suficiente para não alimentar o seu vício. A frase cortou o ar. Eu não tenho vício, ele sussurrou. Então vai ser fácil ficar longe de cassino, de Tommy, de roleta. Eu retruquei. Vai ser fácil trabalhar, parcelar, pagar. Ele sentou de novo, jogando o corpo na cadeira, exausto, um homem quebrado. E, ao mesmo tempo, o menino que eu criei, ferido no orgulho. A gente passou mais de 1 hora ali. Eu mostrando que, se ele trabalhasse em 2 turnos por um tempo, dava para pagar as parcelas, ajudar em casa e ainda respirar. Nada de vida de luxo, mas dava para viver. No fim, ele só falou: "Tá, eu não tenho escolha, né?" "Você tem", eu respondi. "Sempre teve. Só que agora, qualquer escolha vai ter consequenciamento." Naquele dia, eu matei o filho mimado e deixei nascer um homem, ele querendo ou não. As semanas seguintes foram um choque de realidade para ele e um tipo de vingança silenciosa para mim. Eu via o Dani sair cedo com o uniforme de estoque, voltar tarde, fedendo a poeira de galpão. Pedia marmita simples, cancelou a assinatura de coisa inútil, vendeu relógio, tênis de marca. Eu não ria, mas, lá no fundo, uma parte minha dizia: era isso que tinha que ter acontecido lá atrás. Enquanto isso, eu continuava indo ao banco, conversando com o advogado do patrimônio, olhando planilhas e mais planilhas com números que eu nunca imaginei ver na minha frente. Um dia, minha amiga Patrícia me chamou para ver uns apartamentos. "Você viveu a vida inteira em casa dos outros, com o homem mandando. Tá na hora de ter um canto que é só seu, sem ninguém palpitar." Ela disse. A gente foi ver um prédio novo na beira do rio. Vidro, varanda grande, um jardim coletivo lá embaixo, com um banco de concreto e umas árvores recém-plantadas. Quando eu pisei naquela sala vazia, com a luz batendo no chão claro, senti uma coisa que eu não sentia desde... nunca. Sentimento de dono. O corretor falava de metragem, vaga de garagem, área de lazer. Eu olhava era pro reflexo da cidade no vidro, pro rio passando lá embaixo, levando embora tudo que não presta. Dona Margaret tem como financiar, fazer consórcio. A gente... Ele começou. Eu quero à vista. Eu cortei. Ele travou um segundo. Depois sorriu com todos os dentes. Na sala de assinatura, eu passei a caneta sabendo exatamente o que estava fazendo, carimbando na vida. O fim da Margaret, que precisava pedir permissão para o marido para trocar cortina. Agora era eu. Meu nome. Minha escritura. O dinheiro que eles tentaram controlar, escondido pela minha mãe, finalmente servindo para me libertar. Quando eu contei em casa, foi num fim de tarde, Dani jogado no sofá depois do segundo turno. "Vou me mudar", eu disse. Simples. Comprei um apartamento, à vista. Ele levantou a cabeça devagar, como se o pescoço pesasse 10 quilos. "Como assim, mãe?" "Assim", eu respondi. "O contrato tá assinado. É na beira do rio. Você pode vir junto, se quiser, mas as regras continuam as mesmas: trabalho, dívida paga, aluguel, lá." Então, mais ainda. O jeito que ele me olhou mudou. Tinha cansaço, tinha admiração, mas também tinha outra coisa: medo. "Então, você tá rica mesmo, né?" Ele soltou, meio rindo, meio engolindo seco. "Eu tô protegida. Corrige." Ele não disse nada, mas eu vi nos olhos dele uma coisa que me arrepiou, o exato momento em que ele percebeu que eu não era mais a mãe quebrada e dependente que podia ser empurrada para qualquer lado. Eu tinha algo grande nas mãos. E ele sabia que não ia ser fácil pegar. Naquela noite, deitada no colchão, ainda no chão do apartamento novo, cercada de caixa de mudança e com o barulho do rio entrando pela varanda, eu senti uma paz estranha, mas junto dela, um pressentimento pesado. Por quê? Quando uma mulher como eu para de ser usada e começa a dizer não, alguém sempre resolve declarar guerra. E eu mal imaginava quem ia ser o próximo a tentar colocar as mãos no dinheiro da minha mãe. No fundo, você sabe, homem que sempre mandou, não aceita fácil perder o controle. Eu estava regando as plantinhas da varanda do apartamento novo, olhando o reflexo das luzes do bairro batendo no rio, quando a tela do meu celular acendeu com um nome que eu achava que tinha apagado da minha vida: Cal.
Depois de tudo que você já sabe sobre ele, dá para imaginar o aperto que me deu no peito só de ver aquele nome piscando. Por um segundo, minha mão até escorregou no borrifador. Atendi no viva voz. Deixei o celular em cima da bancada da varanda, como quem coloca cobra dentro de aquário, com tampa. Alô, Margaret. Ele falou com aquela voz ensaiada de dentista que tenta acalmar criança. Fiquei sabendo de uma notícia interessante. Eu fechei os olhos. Na mesma hora, entendi. Dani tinha falado demais. Que notícia, Carol. Ah, não se faça de desentendida. Ele riu. Aquele riso que sempre antecede golpe. Herança. Minha querida, dizem por aí que a viuvinha pobre virou investidora. Parabéns, hein? Pena que isso chegou depois do nosso divórcio, né? Mas olha, moralmente, você sabe que esse dinheiro também tem meu suor ali. É impressionante como o homem tem o dom de colocar moralmente em frase que significa eu quero o que é seu. Não. Carol, moralmente, o que tem aqui é o suor da minha mãe e do meu avô. Você sempre só suou quando era para contar meu dinheiro. Ele fez um silêncio curto, daqueles de quem engole a resposta, para não perder o papel de bonzinho. Vamos conversar como adultos 15 anos de casamento. Eu te mantendo bem. Plano de saúde. Escola do Dani. Você não vai me dizer que esse patrimônio não teria sido diferente sem mim? Teria. Eu respondi seca. Se você tivesse sabido dele, já tinha torrado tudo. Replay moment. Ele respirou fundo. E eu consegui quase ver a veia da testa dele estufando do outro lado da linha. Você tá muito agressiva. Margaret. Lugares de dor. Eu entendo. Deixa eu te ajudar. Meu consultório tá pronto para crescer. A gente podia formalizar uma sociedade. Aplicar esse dinheiro direito. Ou, quem sabe, conversar sobre reaproximação. Famílias às vezes se acertam de novo. Não seria bonito pro Dani ver os pais unidos, prósperos, inteligentes, gerindo esse patrimônio juntos. Olha, se eu pudesse te entregar um print do meu rosto nessa hora, você ia rir. Eu fiquei tão estarrecida que ri mesmo. Um riso curto, incrédulo. Carl, eu me divorciei de você, não da minha dignidade. Ele gelou. Então é assim. Você vai fingir que eu não tenho nenhum direito, que não existe reconhecimento de esforço. Eu posso muito bem ir atrás dos meus direitos na justiça. Você sabe. Vai. Eu respondi. Vai lá. Conversa com o juiz. Explica que quer direito sobre dinheiro que a mãe da sua ex-esposa escondeu de você justamente por te achar perigoso. Leva flores pro fórum também. Quem sabe o juiz não volta pra você. Ele perdeu o tom simpático. Você não sabe com o que tá mexendo, Margaret. Sei sim. Tô mexendo com o que é meu. Desliguei. Minha mão tremia. Mas meu queixo estava firme. Fala pra mim, você já teve que falar não. Pra alguém que passou anos mandando em você. A sensação é de tirar uma coleira do pescoço, mas ela ainda queima. Alguns dias depois, o Dani apareceu em casa num sábado à tarde, com aquele cheirinho de churrasco barato e o perfume do pai grudado na roupa. Eu bati o olho e já sabia teve almoço com o Carl. Ele jogou a chave em cima do balcão da cozinha e se encostou ali, me olhando de lado. Falei com o pai hoje. Imagino, respondi, mexendo o molho na panela, fingindo desinteresse. Ele ficou preocupado com você. Ele começou, escolhendo as palavras. Disse que dinheiro assim, grande, cai na mão da pessoa. E pode dar ruim. Gente se aproxima, começa a se meter. Que talvez fosse bom você ter alguém da família, profissional, ajudando a gerenciar, antes que apareça aproveitador. Eu larguei a colher devagar, me virei, encostei na pia e encarei o meu filho. Profissional tipo... Ele. Dani deu de ombros, como quem não quer nada. Ele tem consultório. Caramba! Administra negócio faz anos. Disse que conhece gente, advogados, contador. E também conhece agiota, credor, oficial de justiça. Eu pensei, mas não falei. Depois de tudo que você já sabe sobre o seu pai, Dani, você realmente acha que a preocupação dele é comigo ou com o número no extrato? Ele desviou o olhar. Você ficou diferente. Mãe, tá desconfiada de todo mundo? Não, querido, eu só parei de ser idiota. Ele fechou a cara.
Ele falou que, se você continuar ouvindo gente errada, podem te manipular, te isolar, que às vezes o idoso nem percebe. A palavra entrou como pedra. Idoso. Para ele. Eu era o quê? Uma velha confusa com dinheiro demais e neurônio de menos. Seu pai te chamou para esse almoço para falar de família ou de herança, Dani. Ele respirou fundo, o jeito clássico de quem não quer responder a pergunta certa. Você, no meu lugar, continuava conversando ou mandava calar a boca e sair da cozinha. Às vezes eu queria gritar, mas eu já tinha entendido que agora minha vingança ia ser sempre na base da calma. Uns dias depois, o interfone do prédio tocou num meio de manhã comum. Eu ainda de pijama, cabelo preso de qualquer jeito, olhando planilha no notebook. Dona Margaret, tem 2 policiais aqui na portaria querendo falar com a senhora. O porteiro avisou. Meu coração foi direto pro pé. Policiais. Isso. Disseram que é coisa rápida. Nada de mandado. Não. Minhas mãos ficaram geladas na hora. Eu pensei no Dani. Pensei no Cal. Pensei até no banco. Vesti a primeira calça que achei. Uma blusa decente. Prendi o cabelo num coque torto e desci. Na portaria. 2, uma mulher e um homem. A mulher ficou mais atrás. O homem deu um passo à frente. Moreno, uns 40 e poucos. Olhar atento. Camisa social por dentro da calça. Distintivo, pendurado. Bom dia, senhora Margaret. Eu sou o investigador Rodrigo, da Delegacia Distrital. A senhora pode conversar com a gente 1 minuto. Claro, eu disse, tentando que minha voz não tremesse. A gente subiu. Sentou na minha sala ainda meio vazia, só com um sofá, mesa de centro e umas caixas de mudança que eu não tinha coragem de mexer. Não se assuste. Ele começou. Alguém fez uma denúncia em seu nome. A gente tem que apurar. Ouvir os envolvidos. Denúncia do quê? Abuso financeiro contra a idosa. Eu ri na cara dele. Não porque fosse engraçado, mas porque foi automático. Idosa é a sua... Engoli. Respirei. Desculpa, eu só... Quantos anos vocês acham que eu tenho? Ele sorriu de lado, acostumado com reação. Não fui eu que marquei a caixinha de idosa no formulário, senhora. Mas a denúncia diz que a senhora estaria sendo manipulada por terceiros para reter dinheiro que deveria ir para o seu filho, Daniel. Foi como se alguém tivesse pegado o meu coração e colocado o nome nos papéis Carl. Eu senti na hora. Quem fez essa denúncia? Isso eu não posso dizer. Mas o relato fala de um ex-marido preocupado com decisões confusas da senhora. Depois de uma herança repentina, comenta que a senhora estaria sob influência de um advogado desconhecido, que poderia estar se aproveitando. Eu fechei os olhos por 1 segundo. Quando abri, estava cansada, mas calma. Investigador. Vamos lá. Eu sei exatamente quanto dinheiro eu tenho. Onde tá? E por quê? Eu sei que meu ex-marido tem dívida até com um cafezinho da esquina. E sei também que meu filho fez empréstimo em cassino e quis que eu pagasse. Eu disse não. A única coisa que eu tô abusando aqui é minha paciência. Replay moment, ele anotou algo. Levantou o olho e perguntou. A senhora se sente em condições de explicar isso financeiramente? Emocionalmente? Eu me sinto em condições melhores do que quando eu era casada com o denunciador. Respondi. Seca. Naquela época, ninguém batia na minha porta para saber se eu estava sendo explorada enquanto eu trabalhava em 3 empregos para bancar o curso de odontologia dele. Ele respirou fundo, mudou o tom. Olha, pela forma como a senhora fala, se expressa, organiza as ideias, eu, pessoalmente, já tenho uma impressão bem clara, mas eu preciso constar algumas coisas. A senhora sabe quais são seus rendimentos. Tem ideia aproximada do patrimônio. Eu comecei a listar royalties do terreno, aplicações, conta corrente, valor aproximado do apartamento, sem exibir, mas sem esconder. Entreguei cópia de documento. Mostrei a carta da minha mãe que eu já tinha deixado separada numa pastinha não por paranoia, por instinto. Enquanto eu falava, o olhar dele foi mudando. Saiu da postura de vamos ver se essa senhora está confusa para ter gente abusando da nossa boa vontade lá fora? Entendi. Ele disse por fim. E a decisão de não pagar a dívida do seu filho foi sua. Consciente. Minha. Consciente. Sofrida.
e necessária. Se eu pago isso, ele nunca mais cresce. E aí? Sim, eu viro abusadora de mim mesma. Ele fechou o bloco de notas. Para mim, tá claro que a senhora sabe o que faz. Eu vou registrar que a denúncia não procede, mas vou deixar um alerta na ocorrência uso indevido da polícia para briga de família. Se o tal ex insistir, ele que venha prestar esclarecimento. Ele levantou. Me deu um cartão. Qualquer coisa, liga para mim direto. E, por favor, não deixe ninguém fazer a senhora duvidar da própria sanidade por causa de dinheiro. Quando a porta fechou atrás dele, minhas pernas amoleceram. Eu sentei no chão da sala, encostada na parede, sentindo o coração bater no ouvido. Depois de tudo que eu já tinha vivido com o Carl, ver o nome dele voltando para minha vida por uma denúncia dessas me deu nojo. Ele não queria só dinheiro. Ele queria me transformar oficialmente em incapaz. Você já pensou nisso? Tem gente que, quando não consegue mandar na sua vida na marra, tenta provar por A mais B que você não tem condição de decidir nada. Quem me puxou de volta para a realidade foi a Patrícia, no WhatsApp, me chamando para tomar café. Em poucos minutos, eu estava na casa dela, contando tudo, da ligação do Cal ao investigador sentado na minha sala. Ela bateu a mão na mesa com força. Esse desgraçado não tem limite. Margaret, primeiro te controla por dinheiro, depois tenta te empurrar culpa pelo Dani. Agora vem com esse papo de idosa manipulada. Você precisa blindar isso tudo. Ontem. Blindar como? Patrícia. Eu já conversei com o gerente do banco, mas... advogado de patrimônio. Gente que trabalha com herança. Com família doida? Eu tenho um contato. O Jonathan atende meio mundo aqui da cidade. Separação. Inventário. Essas coisas. Você vai lá, conta tudo. Faz papel. Porque Cal não vai parar. Ele sentiu cheiro de grana. Eu marquei com o tal do Jonathan. Escritório chique. Sala com parede de vidro. Prateleira cheia de livro grosso. Cafeteira cara fazendo barulho lá no fundo. Ele era um homem de uns 50. Terno claro. Óculos de armação fina. Jeito calmo. Me conta com calma. Dona Margarete, ele pediu. E eu contei. Do terreno do meu avô ao pingente. Do cassino do Dani ao telefonema do Carl. Da visita do investigador. A sensação de ter minha sanidade em julgamento sem ter feito nada. Ele ouviu tudo sem interromper. Só fazia umas anotações. Às vezes levantava o olho e me avaliava. Como o policial tinha feito. Quando eu terminei, ele cruzou as mãos em cima da mesa. O que a senhora tem não é só dinheiro. É alvo nas costas. Ele disse. Mas alvo dá para cobrir com colete. A gente vai montar o seu. Colete. Proteção jurídica. Primeiro, um instrumento de planejamento sucessório pode ser um trust, uma holding familiar, dependendo do que se encaixar no seu caso. O importante é que a maior parte desse patrimônio não esteja diretamente no seu CPF, exposta para qualquer maluco pedir interdição e meter a mão. Ele começou a desenhar num papel uma caixinha com o nome de um fundo, outra com o meu, setinhas pro Dani como beneficiário futuro, cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade. Essas palavras bonitas que significam basicamente: ex-marido nenhum encosta aqui, nem se vender o consultório e a alma. E o Dani? Perguntei. Eu não quero cortar meu filho da minha vida. Eu só não quero ele como sócio do Carl. A senhora vai colocar ele como beneficiário, com regras claras. Jonathan explicou. Recebe se não tiver processo. Se não estiver sendo executado por dívida de jogo, se não tiver tentado te interditar, coisas assim. E o senhor Carl fica do lado de fora, por completo. Aquela foi outra frase que eu queria botar em quadro. Ele fica do lado de fora, por completo. Era tudo que eu sempre quis ouvir de alguém falando do Carl perto de mim. E quanto a essa denúncia que já houve, e a possibilidade dele tentar alguma coisa maior, tipo interdição. Se ele entrar com interdição, melhor ainda, se já tiver tudo aqui pronto. Ele respondeu. Laudo de psiquiatra atestando sua capacidade. Relatório do banco mostrando movimentos coerentes. Cópia desse boletim da polícia, onde ficou claro que a senhora está lúcida. A gente vira o jogo contra ele. Quem vai sair como abusador é o Carl. Eu saí daquele escritório mais leve e mais pesada ao mesmo tempo. Leve por quê?
Pela primeira vez, eu tinha a sensação de que o jogo estava alinhado para o meu lado. Pesada porque ficou claro que o Carl realmente estava disposto a tudo. No caminho de casa, o telefone apitou. Mensagem do Dani. É maior que pai quer marcar um jantar com a gente. É maior que diz que é para conversar em família sobre o seu dinheiro e se proteger de aproveitadores. Eu olhei para a tela por alguns segundos. No meu lugar, você ia nessa mesa ou mandava eles resolverem sozinhos? Pensei. Eu respondi. É maior que você quer ir vá? É maior que, mas abre o olho. E, se ele começar a falar de mim e de dinheiro, presta atenção em cada palavra. Eu sabia que, cedo ou tarde, alguém ia falar a coisa errada na frente da pessoa certa. O jantar aconteceu num restaurante metido a fino, guardanapo de pano, garçom que mexe na cadeira para você sentar. Eu não fui. Fiquei sabendo depois, pelo próprio Dani, e depois pelo áudio que ele me mandou sem querer, a virada daquela noite. Sim, sem querer. Ele tinha começado a gravar no celular em cima da mesa para se proteger, como eu tinha sugerido, e no fim esqueceu de desligar. O arquivo chegou truncado, mas o que tinha ali bastava para virar munição. A cena, na minha cabeça, é assim, Dani, de frente pro pai, taça de vinho na mão. Carl com aquele sorriso treinado. Seu pai começou calmo. O Dani me contou, falando de oportunidade, de proteger a família, de a gente não deixar ninguém te manipular. Depois, ficou feio. No áudio, dava para ouvir claramente a voz do Carl. Daniel, você tem que entender. Dinheiro parado na mão da sua mãe é perigo. Ela nunca teve isso. Vai gastar mal. Vai ser enganada por esses especialistas que só querem honorário. A gente precisa trazer isso para perto da gente. Pro consultório, pros investimentos certos. Se ela não colaborar, a gente dá um jeito. Dani pergunta, a voz baixa. Que jeito, pai? E aí vem o replay moment perfeito. A frase que eu ouvi no fone umas 10 vezes seguidas, saboreando cada sílaba. Juiz acredita em papel, não em sentimento. O Cal diz, se a gente mostrar que ela tá confusa, sendo manipulada, que tá tomando decisão irracional, ele nomeia um curador. E aí, meu filho, quem assina pela sua mãe, sou eu. Um papelzinho aqui, um laudo ali. E esse dinheiro entra nos trilhos. Um jeito ou de outro. Eu vou botar essa grana pra girar. Eu pausei o áudio nessa parte e fiquei encarando o nada. O homem que dividiu cama comigo 15 anos estava planejando, com meu filho, um jeito de me arrancar o direito de decidir sobre minha própria vida, depois de tudo que você já sabe. Me diz, isso é só ganância ou já é perversidade? Porque, para mim, passou do ponto faz tempo. Naquela noite, já mais tarde, o prédio estava quieto e eu tinha acabado de deitar. O barulho veio seco, vezes bam, 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 vezes na minha porta. Eu pulei da cama com o coração na boca. Olhei no olho mágico Carl, suado, com a camisa meio aberta, uma pasta debaixo do braço. Os olhos esbugalhados. Abre. Margaret, a gente precisa conversar agora. Eu não abri. Encostei a testa na porta, segurando a maçaneta com a mão suando. Vá embora. Carl, aqui não é mais sua casa. Essa sempre foi minha casa moral. Sua ingrata. Você acha que pode esconder patrimônio, me tirar da jogada, virar minha cabeça pro Dani. Eu tô com os papéis aqui. Tá, o juiz vai saber quem você virou. Ele sacudia folhas na frente da porta. Dava pra ouvir o barulho. Os vizinhos começaram a abrir porta no corredor. A portaria ligou no meu interfone ao mesmo tempo. Dona Margaret. O ex-marido da senhora tá causando aqui em cima. Quer que a gente chame a polícia? Quero, respondi, sem hesitar. Enquanto isso, ele continuava. Você acha que esse trust, esse fundo, esses nominhos em inglês vão te salvar? Não vai. Não. Eu vou provar que você tá doida. Que esse advogado te envenenou. Você não tem condição de decidir mais nada. Margaret. Quem decide sou eu. Eu tremia. De medo, de raiva, de nojo. Mas uma parte minha estava estranhamente fria. Em poucos minutos, o elevador abriu. Barulho de bota no corredor. 2 policiais subiram. Pediram para ele parar de bater. Afastaram.
Eu ouvi um deles dizendo: "O senhor não pode vir de madrugada bater na porta de ninguém, muito menos gritando essas coisas. Se tiver papel oficial, entrega pela via certa. Não é assim. Ela tá incapacitada. Eu tô tentando proteger o patrimônio dela." O Carl berrava. "Ela parece bem capaz de ligar pra gente." O policial retrucou: "Agora o senhor vai descer comigo. Senão vai de viatura." Antes de ir, ele gritou no corredor, para todo mundo ouvir: "Ela vai receber isso pelos correios. Então, quero ver escapar. Eu vou ser o guardião dela. Você vai ver? Guardião." A palavra ficou rodando na minha cabeça como praga. No dia seguinte, o interfone tocou cedo. O porteiro avisou: "Chegou uma intimação para a senhora." Do fórum, subiu na minha mão um envelope pardo com timbre da justiça. Meus dedos ficaram frios. Abri devagar. No topo, em letras grandes: "Ação de interdição. Pedido de curatela, requerente Carl Augusto Mitchell. Requerida Margaret Rose Mitchell." Eu li a primeira frase da petição, onde ele descrevia uma versão de mim que eu nunca reconheceria viúva confusa, vulnerável, influenciada por terceiros mal-intencionados, colocando em risco o futuro econômico do filho. Naquele momento, com aquele papel pesando na minha mão mais do que qualquer joia do cofre do banco, eu entendi que não era mais só sobre dinheiro, era sobre arrancar de mim, no carimbo, o direito de ser dona da própria cabeça. E ali, eu juro, a vingança deixou de ser opção e virou questão de sobrevivência. Porque, quando alguém tenta te roubar até a sanidade no papel, ou você reage, ou você some. Meu nome impresso em cima daquela petição parecia um atestado de óbito em vida. Requerida Margaret Rose Mitchell. Pedido curatela por incapacidade. Eu li e reli aquela frase até as letras começarem a dançar. No fundo da garganta, o gosto era de ferrugem. Ele não queria só meu dinheiro. Ele queria me enterrar em vida, carimbar em papel que eu não servia nem para comandar a própria cabeça. Depois de tudo que eu já te contei, você entende por quê? Naquele momento, eu parei de ter medo de briga e comecei a ter medo de não brigar. Peguei o celular com a mão tremendo e liguei direto pro Jonathan. "Trouxe o inferno em papel?" Ele perguntou. Quando atendeu, "Trouxe." Respondi, e o diabo assinando Carl. Na sala dele, o processo aberto em cima da mesa parecia uma autópsia da imagem que inventaram de mim. Cada parágrafo era uma facada. Viúva vulnerável, decisões financeiras confusas, influência de terceiros interessados, colocar em risco o patrimônio familiar e o futuro do filho. Eu lia e sentia o sangue subir. Ele me descreve como se eu tivesse perdida no corredor de supermercado, falando com lata de milho. Eu soltei. Jonathan inclinou a cabeça, sem perder a calma. "É isso que ele precisa que você pareça. Confusa, manipulável, impulsiva. Porque, se o juiz compra essa história, ele ganha a caneta para assinar por você. Ele não quer me proteger." Eu rosnei. "Ele quer me sequestrar no papel." Replay moment na hora, o Jonathan sorriu de canto e disse, bem devagar: "Então vamos transformar essa tentativa de sequestro na confissão que vai ferrar com ele. Quem subir nesse fórum querendo te chamar de louca, vai sair de lá no mínimo como perigoso, talvez como criminoso." Eu juro, eu teria emoldurado essa frase se pudesse. "Primeiro passo", ele continuou, já em modo técnico, laudo psiquiátrico. Não porque eu ache que você precise provar sanidade para ninguém, mas porque o juiz adora um papel de médico. A gente vai marcar com um psiquiatra sério. Laudo completo. Sem pressa. Segundo, vamos abrir a caixa preta do Cal. Se ele quer examinar sua cabeça, a gente examina as finanças dele. Você, no meu lugar, teria engolido a dignidade e ido em psiquiatra só porque um juiz podia mandar. Eu fui, não porque eu duvidasse de mim, mas porque, se o jogo é sujo, a gente joga com luva e documento. A consulta com o Dr. Santos parecia aquelas entrevistas de filme. Sala clara, mesa de madeira, ele com óculos na ponta do nariz. Prontuário, aberto. "Me conta por que você tá aqui, Dona Margarete." "Porque o meu ex-marido decidiu que é mais fácil me declarar louca do que arrumar a própria vida." Ele deu um sorriso de canto, anotou alguma coisa. Falamos por quase 2 horas. Da infância com pai jogador, da minha mãe escondendo dinheiro,
do casamento com o Carl, do Danny no cassino, da herança, do trust, da denúncia de abuso financeiro que o investigador já tinha arquivado. Ele não me tratou como criança, nem como paciente de surto. Tratou como adulta que tomou muita pancada e, ainda assim, estava ali, alinhando um plano. No fim, ele tirou os óculos, me encarou por cima da armação e disse: "Se tem alguém aqui com padrão de dependência e comportamento arriscado, não é você. Você é a primeira dessa história inteira a colocar limite. Isso é sanidade, não loucura. Então o senhor vai... Eu vou escrever o que vejo mulher lúcida, coerente, com plena capacidade de gerir a própria vida. E vou registrar, também, que estão tentando usar a sua história de perdas como arma contra você." Quando eu saí daquele consultório com o laudo na mão, senti uma mistura de alívio e ódio. Alívio porque, oficialmente, eu tinha um papel dizendo que minha cabeça funcionava. Ódio porque uma mulher como eu precisa de carimbo de homem com CRM para merecer confiança. Depois de tudo que você já sabe, fala para mim quantas mulheres que você conhece já foram chamadas de exageradas, histéricas, emocionadas, só porque ousaram dizer não. Enquanto isso, o Jonathan já tinha colocado o investigador particular para trabalhar em cima da vida do Carl. Quando o relatório chegou, dias depois, eu sentei na frente dele com uma xícara de café que esfriou sem eu perceber. O dossiê era gordo, foto do consultório com placa bonita e zero movimento na porta. Extrato de processo trabalhista. Ex-funcionária processando por calote. Notificação de imposto atrasado. Linhas e linhas de dívida bancária. Financiamento. Cheque especial no vermelho. Esse consultório que ia fazer o dinheiro girar tá quase girando pro buraco, o Jonathan resumiu. Folheando, ele não quer administrar seu patrimônio. Margaret. Ele quer salvar o próprio naufrágio com o seu colete salva-vidas. Então ele tá tentando me chamar de incapaz com a corda no pescoço. Exatamente. E é isso que vamos mostrar pro juiz o motivo real da preocupação dele com a sua sanidade. Replay moment de novo, o advogado apontando para a pilha de papel e dizendo: "Quem tá em risco aqui não é você, é o dinheiro, se cair na mão dele." Naquela hora, a vergonha de estar sendo avaliada deu lugar a outra coisa, vontade de ver ele se explicar em pé, na frente de um juiz, com aquelas dívidas todas no telão. Numa noite qualquer, dessas de semana, o Danny apareceu no meu apartamento com a cara mais estranha que eu já tinha visto nele. Nem era a cara de menino mimado, nem de homem cansado do segundo turno. Era a culpa. Ele entrou devagar. Não pediu comida. Não ligou TV. Sentou à mesa da cozinha e ficou mexendo na beirada do guardanapo. "Mãe." Chegou carta lá em casa também. Ele começou: "Do fórum, citaram meu nome como interessado." "Eu sei." Respondi, olhando para a caneca. "Ele te colocou como justificativa. Futuro econômico do filho. Como se eu não estivesse justamente tentando garantir esse futuro sem te entregar de bandeja pro vício e pra burrice dele." Ele respirou. Pesado. Eu não achei que fosse virar isso. Quando ele começou a falar de proteção, de curatela, eu achei que era exagero de advogado. Mas, depois do jantar, depois do que ele falou, eu percebi. O que ele falou, Danny? Ele tirou do bolso uma caixinha de plástico com um pendrive. Empurrou na minha direção como quem entrega prova de crime. Eu gravei. A conversa naquele restaurante não foi só o pedaço que eu te mandei. Eu gravei quase tudo. E tem coisa pior. Meu coração deu um solavanco. Pior como? Ele fala que pouco importa se você tá bem. Que juiz não mede amor. Mede papel. Que se tiver que inventar laudo, inventa. Que o importante é botar a mão na caneta para assinar pelo seu dinheiro antes que algum advogado espertinho tranque tudo. Eu senti o estômago embrulhar. Não era mais só uma frase jogada. Era plano. Clarinho. "Por que você tá me dando isso, Danny?" Ele demorou para responder. As mãos dele tremiam em cima da mesa. "Porque eu deixei chegar nesse ponto. Eu falei demais. Eu sentei na mesa com ele. Eu ouvi. E não cortei. E porque eu vi o jeito que ele fala de você quando você não tá. Não é preocupação. É... fome.
Eu não quero ser cúmplice disso. A voz falhou. Ele limpou o rosto com a manga, irritado de estar chorando. Eu não vim aqui pedir dinheiro. Mãe, eu vim pedir para ficar do seu lado. Se tem uma frase que ecoa em mim até hoje, é essa? Homem que sempre veio atrás de Pix. Naquele dia veio atrás de posição estar do meu lado, contra o pai. Eu segurei a mão dele. Pela primeira vez em muito tempo, não como quem segura criança, mas como quem segura aliado. Você tá pronto para falar isso na frente de juiz, advogado, promotor e do seu pai? Perguntei. Ele engoliu seco, mas assentiu. Tô. Se eu fugi da responsabilidade até hoje, agora eu vou encarar. Naquele instante, um pedaço da vingança que eu tinha contra ele se quebrou. Porque eu vi o homem que ele podia ser, não só o menino que tinha me roubado o colar. O dia da audiência chegou com um cheiro de fora um café ruim, papel, suor e nervoso. Eu botei a roupa mais simples e alinhada que eu tinha. Nada de exageros. Calça escura, blusa clara, cabelo preso, o pingente da minha mãe no pescoço. Por dentro da roupa, encostando na pele, na porta da sala, o cal desfilava terno caro. Sorriso falso, cumprimentando meio mundo como se fosse palestra. Ao lado dele, o advogado, cheio de pasta e postura. Quando me viu, ele fez aquele meio aceno, como se ainda tivesse algum direito sobre meu tempo. Eu fingi que era vidro. Passei por ele sem desviar o olhar da porta da sala de audiência. Patrícia estava no banco do corredor. Apertou minha mão com força. Jonathan, ao meu lado, ajeitava papéis como quem prepara a arma. Dani, mais atrás, sentado com a cabeça baixa. Parecia menino em reunião de escola. A sala era fria. Microfone ruim, ventilador, fazendo barulho. O juiz entrou. Todo mundo levantou. Eu senti minhas pernas bambas, mas firmei o pé. O advogado do Carl começou falando. Eu ouvi ele me desmontando em palavras. Viúva fragilizada, histórico de relações abusivas que comprometem discernimento, decisões financeiras pouco ortodoxas, aplicação de grandes quantias em estruturas complexas, sem real compreensão. Ele pintava um quadro de mim que, se eu não soubesse quem eu era, acreditava. Nosso pedido é simples. Excelência, ele concluiu, nomear o Sr. Carl, com histórico profissional sólido e vínculo afetivo, como curador dessa senhora, garantindo a integridade desse patrimônio, em benefício dela e do filho. Minha vontade era gritar histórico sólido em calote, mas eu fiquei quieta. Minha hora ia chegar. Jonathan levantou, ajustou o terno e começou calmo, voz firme. Excelência, a imagem que meu ilustre colega constrói aqui é de uma mulher que não está nessa sala. A senhora Margaret não é um conceito. É uma pessoa. E a vida dela, quando olhada de perto, conta outra história. Ele foi trazendo os fatos anos trabalhando para bancar a faculdade de odontologia do Carl, a ausência dele nos boletos da casa, a herança deixada pela minha mãe, os extratos de movimentação do patrimônio, sem compras absurdas, sem loucura, sem carro de luxo, sem apartamento em Dubai. Enquanto isso, ele virou o jogo. O requerente tem hoje uma clínica endividada, processos trabalhistas, tributos atrasados e uma série de empréstimos que, curiosamente, começaram a se acumular exatamente antes de ele descobrir a herança da ex-esposa. Mini turno. O clima na sala mudou na hora. Eu vi o advogado do Carl se remexer na cadeira. Jonathan chamou o investigador, que explicou em linguagem de gente os números do consultório, as dívidas, os prazos. Depois, chamou o Dr. Santos. O psiquiatra falou com calma, explicou como me avaliou, que eu tinha pleno entendimento das minhas decisões, que eu sabia exatamente o que era um trust, o que era um investimento, o que significava dizer não para o filho em dívida de jogo. Do ponto de vista médico, excelência, ele concluiu. O que a senhora Margaret fez foi o que qualquer profissional da minha área recomendaria: estabelecer limites saudáveis, proteger-se de pessoas com padrão de comportamento prejudicial, inclusive dentro da própria família. Não há aqui incapacidade, há coragem. Esse a coragem eu também queria ter emoldurado. Por fim, Jonathan soltou a arma que eu e o Dani tínhamos colocado na mão dele, o áudio do restaurante. Excelência, com a devida autorização,
Gostaríamos de reproduzir um registro de conversa entre o requerente e o filho, Daniel, no qual o real objetivo desse pedido aparece. Sem filtro. O juiz autorizou. A funcionária ligou a caixinha. O som saiu meio chiado, mas claro o suficiente. Juiz acredita em papel, não em sentimento. Um papelzinho aqui, um laudo ali. E esse dinheiro entra nos trilhos. Um jeito ou de outro. Eu vou botar essa grana pra girar. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa. Carl ficou mexendo no relógio, o pescoço vermelho subindo para a orelha. O advogado dele tentou pular na frente. Excelência. Esse áudio precisa ser contextualizado. Era uma conversa hipotética. Em momento de... O juiz levantou a mão, cortando. Eu ouvi bem claro. Doutor, um jeito ou de outro. Eu vou botar essa grana para girar. Ele virou para mim. Dona Margaret, a senhora deseja dizer alguma coisa? Minha boca estava seca, mas eu não ia perder a chance. Desejo. Sim. Excelência. Que, desde que meu ex-marido descobriu desse dinheiro, eu deixei de ser pessoa e virei cifra. E que, se tem alguém aqui tentando proteger a família, sou eu, impedindo que meu filho repita a história do pai e do avô. Eu não preciso de guardião. Eu precisei de advogado. Replay moment total. O juiz se recostou na cadeira, olhou para os dois lados e soltou a frase que virou karma para mim. O que me preocupa aqui não é a capacidade da requerida, é o caráter do requerente. Se você tivesse lá dentro e ouvisse isso, ia conseguir segurar o sorriso. Porque eu não consegui. Eu não gargalhei, mas o canto da minha boca subiu sem autorização. A decisão veio de tarde, ainda no mesmo dia, todo mundo de pé. Ele lendo. Julgo improcedente o pedido de interdição formulado por Carl Augusto Mitchell em face de Margaret Rose Mitchell. Improcedente. A palavra entrou doce. Diante da ausência de qualquer elemento que indique incapacidade civil da requerida, conforme laudo médico e demais provas dos autos. Eu fechei os olhos. O pingente esquentou na minha pele. Mas, considerando a conduta temerária do requerente ao intentar ação gravíssima com base em ilações e com o aparente objetivo de se apropriar de patrimônio alheio, determino o envio de cópias destes autos ao Ministério Público para eventual apuração de crime e litigância de má-fé, bem como concedo a requerida medida protetiva de urgência, proibindo o requerente de se aproximar dela e de manter qualquer contato direto, por qualquer meio, até a ulterior deliberação. Tradução? Além de perder, ele ainda saiu de lá com a polícia e a justiça no cangote. Quando o juiz falou medida protetiva, eu senti o peso de anos de grito engolido sair pelas costas. Eu não estava só ganhando a briga do dinheiro. Eu estava ganhando o direito de existir sem ele rondando a minha porta. Carl levantou abruptamente. Cadeira arrastando. O advogado puxou o paletó dele, tentando conter. Isso é um absurdo. Excelência, eu só queria proteger. O senhor queria proteger a si mesmo. O juiz cortou. E agora vai precisar se proteger da consequência dos próprios atos. Fala a verdade, você também teria aplaudido. Não teria. Na saída do fórum, o sol parecia outro. Patrícia me abraçou tão forte que quase me desmontou. Jonathan apertou minha mão com aquele sorriso de missão cumprida. Dani veio por último. Olhou para mim como se estivesse vendo outra pessoa. Eu quase deixei ele fazer isso com você. Ele murmurou. Quase não é fez. Eu respondi. Você virou a chave. Ele me abraçou. Um abraço desengonçado. Forte. Diferente. Não era abraço de filho pedindo mimo. Era abraço de igual. De quem entende o tamanho da merda que quase deu. Eu vou pagar minha dívida. E a outra também. Ele sussurrou. A do cassino e a que eu tenho com você. Naquele dia, o homem que dizia que eu era louca saiu do fórum como ameaça. E o filho que me chamou de cruel saiu dali com vergonha na cara e um começo de caráter. Mas eu descobri, depois, que vencer essa guerra no papel era só o começo. Porque, quando a poeira baixou, eu tive que encarar a pergunta mais estranha de todas. E agora, o que eu faço com uma vida que finalmente é minha? Meses depois, foi o Dani que bateu na minha porta, sem cheiro de bebida, sem discurso pronto, segurando um envelope pardo contra o peito como se fosse a coisa mais importante do mundo, e naquele segundo, só de olhar nos olhos dele,
Eu entendi que a próxima escolha que eu fizesse não ia ser sobre vingança, ia ser sobre quebra de ciclo. Porque algumas guerras a gente ganha no tribunal. As mais difíceis, a gente decide na mesa da cozinha. O envelope pardo estava amassado no peito do Dani como se fosse bomba prestes a explodir, e não um maço de papel. Ele não sentou, ficou parado na porta da minha cozinha, aquele mesmo lugar onde, um dia, me pediu para pagar dívida de cassino. Agora, o pedido era outro. O olhar também não tinha arrogância, tinha medo de merecer o que estava pedindo. Depois de tudo que você já sabe, só essa imagem já valia como cena final, né? Abre, ele disse, a voz rouca. Eu queria que fosse você que lesse primeiro. Minhas mãos já conheciam aquele tipo de envelope. Desde que eu criei a bolsa de estudo no nome da minha mãe, a bolsa Eleanor Henderson. Eu vivia cercada de papel assim. Histórias de gente quebrada tentando recomeçar. Gente como eu tinha sido. Mas antes de te contar o que tinha ali dentro, eu preciso voltar alguns meses, porque nada daquilo caiu pronto na minha mão. Nem o envelope, nem o homem que segurava ele. Logo depois da audiência, a vida não virou filme de final feliz de um dia para o outro. A primeira coisa que voltou para minha porta foi boleto. O Dani ainda estava com a dívida do cassino pendurada no pescoço e, como eu te falei, eu tinha decidido que não ia pagar por ele. Então as semanas viraram maratona, ele saindo cedo, chegando tarde, pegando plantão extra, fazendo hora extra no estoque, aceitando turno de domingo. Eu via pelo jeito que ele jogava a mochila no chão, o corpo moído, o orgulho mastigado, mas os boletos iam sendo riscados um a um. Até que, numa noite chuvosa, ele entrou em casa, pingando, sacou da mochila um papel amassado e jogou em cima da mesa da cozinha. Última parcela. Quitado. Eu peguei o comprovante de pagamento. Olhei o carimbo de pago ali. Vermelho. Gritando. Não era só dívida de cassino. Era a primeira vez que ele fechava um buraco sozinho. Parabéns. Eu falei. Simples. Ele riu. Sem humor. Parabéns nada. Eu fui idiota. Foi mesmo. Mas idiota que paga o que deve é menos perigoso que idiota que foge. Aí veio o replay moment dessa noite. A frase que até hoje, se eu lembrar, minha garganta aperta. Se você tivesse pago por mim, eu ainda estava lá. Ele disse, encarando o azulejo, jogando, inventando o sistema, te chamando de cruel quando dissesse, não, você me salvou quando me deixou quebrar. Você no meu lugar abraçava na hora, ou ainda deixava ele suar mais um pouco. Eu respirei fundo, contei mentalmente até 5, para não chorar e só falei. Era isso que a sua avó queria dizer quando falava aprender a pescar. Você achou que ela falava de tilápia? Era de vida. Ele riu de canto, com o olho brilhando. Ali, pela primeira vez, eu senti que a vingança contra o menino mimado tinha virado outra coisa, educação de homem. Com a ação de curatela morta e enterrada, o Cal longe por causa da medida protetiva, e o Dani resolvendo os próprios bois. Sobrou uma coisa estranha na minha mão tempo. Eu ainda trabalhava na secretaria do mesmo escritório, atendendo o telefone, organizando agenda de homem engravatado, fingindo que estava tudo bem ganhar pouco e aguentar piadinha de funcionário novo, achando que eu era mobília. Um dia, sentei na minha mesa, abri o computador, vi a lista de tarefas repetidas e pensei, vezes, eu não preciso mais estar aqui. Levantei. Fui até a sala do chefe. Bati na porta. Ele mandou entrar, sem tirar o olho do monitor. Pois não, Margaret. Pois sim, eu vim pedir demissão. Ele levantou a cabeça na hora. Como assim? Você tá aqui há anos. Conhece tudo. Se é aumento, a gente conversa. Não é aumento. Eu cortei. É que eu parei de vender minha vida em prestação pros outros. Agora eu quero gastar meu tempo comigo. Replay moment, a cara de espanto dele foi terapêutica. Mas... E vai fazer o quê? Vida. Vou fazer a minha vida. 2 meses depois, com aviso prévio cumprido, papelada assinada. Eu entrei numa sala de aula da universidade, com uma mochila nas costas e uma caneta nova na mão. Voltei pro mestrado que eu tinha largado quando casei com o Carl. Na primeira aula, eu sentei no fundinho, cercada de gente de 20 e poucos anos discutindo teoria,
E pensei, eu devia estar me sentindo ridícula, mas não. Eu estava me sentindo vingada. Cada folha de xerox que eu lia era um tijolo sendo retirado do muro que o Cal tinha colocado entre mim e o que eu queria ser. E você? Teria coragem de voltar para a sala de aula depois de tanta porrada? Ou continuaria se contentando com o "já tá bom assim"? Além do mestrado, eu finalmente tive coragem de mexer com outra coisa que sempre ficou no campo do quando der fotografia. Comprei uma câmera boa, me matriculei numa oficina de fim de semana. Fiquei fascinada pelo poder de escolher o que entra e o que fica de fora do enquadramento. O professor falava de foco, de luz, de ISO. Eu pensava em perícia emocional. Quem eu tinha colocado em primeiro plano na minha vida até ali, pai, marido, filho, eu mesma, sempre desfocada lá atrás. Agora, eu decidi. Eu ia ser a dona da câmera. Se alguma coisa entrasse na minha foto, era porque eu quis. Comecei a andar pelo calçadão do Rio, fotografando gente, cachorro, senhorinha, sentada no banco, a cada clique. Parecia que eu dizia para mim mesma, eu existo fora dos problemas dos outros. E no meio desse renascimento todo, uma ideia começou a roer meu pensamento. Sempre que eu olhava o extrato do fundo no banco vezes, esse dinheiro não salvou só a minha pele. Ele pode ser salva-vidas de mais gente. Foi numa dessas conversas de fim de tarde com a Patrícia, olhando o café esfriar, que eu falei em voz alta. Eu acho que quero criar uma bolsa. Um negócio em nome da minha mãe. Bolsa tipo, pagar faculdade para os outros. Ela perguntou. Não só faculdade, curso técnico, recomeço. Gente que saiu de casamento ruim. Gente que largou tudo para criar filho. Gente que nunca teve chance. Gente como eu e como ela. Vai chamar como? A resposta veio pronta. Como se minha mãe tivesse soprando no meu ouvido, Bolsa Eleanor Henderson. É o nome que ela usava no banco, né? Agora vai ser o nome na porta de quem quiser recomeçar. Eu fui no Jonathan. Falei da ideia. Ele ficou olhando para mim com um misto de advogado e amigo. É isso que diferencia dinheiro de legado. Ele disse. Dinheiro acaba. Legado continua ajudando, mesmo quando você não está olhando. Os papéis foram feitos. O regulamento escrito. As cláusulas definidas. Bolsa para mães, solo. Pessoas que tivessem passado por violência doméstica. Gente maior de idade querendo fazer curso técnico ou voltar a estudar. Inscrição com redação contando história. Comprovante de renda. Aquela burocracia básica, mas que garantia que o dinheiro ia para quem precisava de fato. Quando o edital foi pro ar, o e-mail começou a encher. Eu passava manhãs inteiras lendo gente se derramando na tela. Mulher contando que escondia dinheiro do marido agressivo num pote de farinha, homem criando filho sozinho depois que a mãe foi embora. Avó assumindo neto abandonado. Cada história era como olhar minha própria cicatriz pelo lado de fora. Foi nesse ritmo que os meses passaram. Entre aulas do mestrado, fotos do Rio, reuniões com Jonathan para ajustar o fundo, e as visitas do Dani. Ele continuava trabalhando firme. Às vezes chegava morto, com quem tinha na mão, mas sentava comigo para conversar. Não vinha mais pedir dinheiro, vinha pedir opinião. Um dia, ele jogou o corpo no sofá e falou: Mãe, eu não aguento mais carregação de caixa pro resto da vida. Não quero virar o cara do galpão para sempre. Eu pensei em fazer curso técnico, tipo mecânica, elétrica, alguma coisa que me dê profissão de verdade. E o cassino? Perguntei, testando. Passo longe até de bingo de igreja, pode ficar tranquila. Aí veio a pergunta que eu estava esperando, mas doeu ouvir. Será que eu posso tentar aquela bolsa? Ou é feio pedir isso justamente para você? Eu respirei fundo. A mãe molenga queria dizer claro, eu te dou sem edital nenhum. Mas a mulher que saiu vencedora do fórum naquela tarde sabia que, se eu quebrasse a regra por ele, matava o sentido da coisa. Você pode tentar. Eu respondi, como qualquer outra pessoa, mas vai ter regulamento, vai ter análise, vai ter ficha, e eu não vou trapacear por você. Se entrar, vai ser porque você merece, não porque é meu filho. Ele abaixou a cabeça, pensou e disse: é justo. Pior seria eu ganhar um negócio desses e ficar com sensação de roubo para sempre.
Eu só pensei: olha como esse menino tá falando de merecimento. Até outro dia, achava que prêmio era direito adquirido. Volta pra cozinha, volta pro envelope amassado na mão dele. Você mandou a inscrição por e-mail. Como todo mundo? Perguntei. Mandei, mas essa é uma cópia. A original já tá lá no endereço da fundação. Eu só queria que você soubesse o que eu escrevi. Não pra você fazer nada por mim, só pra você saber que eu entendi. Eu abri. Tinha formulário, xerox, de RG, comprovante de renda, olerite do emprego, tudo certinho. E, no meio, grampeada, a redação. Título: Aprender a pescar, em vez de pedir o peixe. Só esse título já seria um replay moment, porque era a frase da minha mãe, atravessando gerações. Comecei a ler. Ele contava da infância, do pai ausente, mesmo presente, do jeito que via o Carl tratar dinheiro como arma. Contava que aprendeu cedo que homem da casa era quem decidia como o resto vivia, e que ele achou que ser homem era nunca ouvir não. Depois, ele falava do dia em que penhorou o colar da avó. Ele se descreveu como ladrão de memória. Escreveu assim, seco: naquele dia, eu não roubei ouro. Eu roubei o último pedaço físico da mulher que salvou a vida da minha mãe. Dizia o texto. E tive a coragem de chamar isso de transformar em dinheiro vivo. Eu era morto por dentro e não sabia. Você tem noção do que é ler seu próprio filho te xingando do jeito certo, sem você precisar abrir a boca? Ele contava do cassino, do sistema, da ligação pedindo socorro, da humilhação, de ouvir minha voz dizendo: não vou pagar. Falava que me xingou, me odiou, me comparou ao pai. E que, hoje, se arrependia mais dessas palavras do que da dívida. A pior dívida que eu fiz foi com a mulher que eu transformei em caixa eletrônico. Eu fui parasita dela. Ela foi remédio para mim. Ele escreveu. E terminava assim: eu não quero mais ser peso na vida de ninguém. Eu quero aprender um ofício. Pagar minhas contas. Olhar no olho da minha mãe como adulto. Se essa bolsa vier, não vai ser resgate. Vai ser ferramenta. Eu não tô pedindo peixe. Tô pedindo a vara. O resto é por minha conta. Eu tive que parar várias vezes para enxugar o olho. Não porque eu queria passar a mão na cabeça, mas porque eu estava vendo, ali, preto no branco, a coisa que toda mãe espera da própria vingança, que ela sirva para alguma coisa além de machucar. Você lembra do que eu te contei dele lá atrás? Mimado, chorando por causa de Vegas. Pois é, agora ele estava pedindo curso técnico por escrito, se chamando de parasita na redação. Tem rota maior de crescimento do que essa. Algumas semanas depois, eu sentei na sala da pequena fundação que a gente tinha montado, com um monte de pastas em cima da mesa. Tinha um comitê eu, uma assistente social, um professor de curso técnico parceiro. A gente lia as redações em ordem, sem ver nome na capa. Quando chegou na dele, foi a assistente social que começou a ler em voz alta. Ela não sabia que era o Dani. Eu sabia. Cada frase parecia martelo batendo numa porta antiga dentro de mim. No início, eu achei que meu papel era levantar e dizer: esse eu conheço. Mas não. Fiquei quieta. Deixei o texto falar por ele. Quando ela terminou, ficou em silêncio um segundo. Depois falou: esse aqui é forte. Não é só quero uma chance. Ele entendeu de onde vem a própria merda. Isso faz diferença. O professor concordou. Dá pra ver maturidade. E o curso que ele escolheu tem demanda. Dá emprego rápido. Pra mim, é sim. Só então, a gente virou a folha para ver o nome. A assistente social leu em voz alta: Daniel Mitchell. Ela me olhou na mesma hora. É seu parente. É meu filho. Eu respondi, mas eu não pedi favor para ele chegar até aqui. Nem precisa. Ela disse: esse texto se aprovou sozinho. Replay moment, para gravar o carimbo batendo no papel. Seco. Marcando o aprovado. Não era o sim de mãe. Era o sim de um sistema que eu ajudei a construir justamente para não depender do meu humor. Quando o Dani veio em casa naquele fim de semana, eu tinha guardado a resposta numa pastinha transparente. Ele entrou. Me deu um beijo meio sem jeito na bochecha. Sentou. Então. Eu deixei ele suar uns segundos. Depois empurrei a pasta. Lê você. Ele abriu, os olhos correndo pelas linhas.
até travarem na palavra. Aprovado. A mão dele tremeu. Eu consegui. Você mereceu. Corrigi. Ele levantou. Deu a volta na mesa e me abraçou apertado. Daquele jeito que quase tira o ar do peito. Obrigado por não ter me salvado quando eu estava pedindo para afundar. Ele murmurou. E por me estender a mão agora que eu finalmente resolvi nadar. Aquela hora, se você tivesse na minha cozinha, ia ver uma mulher que passou a vida sendo usada por homem finalmente escolher de quem ia se aproximar e como. E dessa vez, não era para ser salva-vidas de ninguém. Era para ser Porto. Algum tempo depois, eu estava sentada na minha varanda, notebook no colo, corrigindo um texto para o mestrado, enquanto o sol afundava atrás dos prédios e o rio fazia aquele barulho de sempre, constante. O pingente da minha mãe encostava no meu peito, quentinho. Abri a gaveta da mesinha lateral e peguei a foto ampliada da garotinha do colar. Eu, com 5 anos, vestido branco, boneca no colo, sorriso aberto de quem ainda não sabe o que é, ter o pai apostando o próprio teto, o marido contando moeda, o filho penhorando memória. Olhei para aquela menina e pensei: você não virou sombra de homem nenhum. Demorou, mas não virou. A vingança que começou com um não vou pagar sua dívida e passou por audiência, laudo, humilhação de ex-marido sendo chamado de perigo, terminou num lugar que eu nunca tinha imaginado, uma sala de curso técnico, com meu filho aprendendo a mexer em máquina, e uma fila de gente anônima recebendo um e-mail com o assunto: você foi selecionado para a bolsa Eleanor Henderson. Meu avô, lá atrás, comprou um pedaço de terra que todo mundo chamava de inútil. Minha mãe transformou esse inútil em escudo. Eu peguei esse escudo e transformei em ponte. E o Dani, que quase virou mais um homem da família vivendo de atalho, resolveu aprender a construir estrada. No fim das contas, a maior vingança que eu fiz não foi ver o Carl sair do fórum queimado, nem dizer não pro cassino. A maior vingança foi simples e cruel. Eu parei de viver pequena para caber no medo dos outros. E quando você para de viver pequena, quem sempre se alimentou de você é que morre de fome. No fundo, você sabe, tem coisa que machuca mais do que perder dinheiro. É perder o controle sobre alguém que finalmente aprendeu a mandar na própria vida.